Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar as funções de agregação, que são funções muito úteis do SQL que nós utilizamos quando nós queremos e precisamos fazer cálculos em grandes volumes, em grandes quantidades de dados. Vamos falar sobre o sum, o AVG, o count, o min e o max. São as principais funções de agregação utilizadas diariamente por analistas e desenvolvedores de bancos de dados. Mas antes da gente começar esse vídeo, vou te pedir que me siga lá no meu perfil no Instagram, clique aqui, já deixa o teu like, que é muito importante para mim, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você não é inscrito, faça-me o favor de se inscrever. Vamos lá, primeiramente, o que são as funções de agregação? As funções de agregação, elas realizam cálculos em conjuntos de dados, retornando um único valor. O que ela faz? Ela resume as informações e elas são utilizadas em relatórios e análises para resumir várias linhas em apenas uma linha. Ou seja, você tem 1000 linhas, você vai aplicar uma função de somatório e vai fazer a soma dessas 1000 linhas e ele vai te trazer apenas uma linha com a soma de toda aquela sua coluna. E ela é utilizada quando? Para obter alguns insights, sem que nós façamos uma análise individual de cada um dos registros. Ou seja, nós não vamos analisar linha a linha, mas nós vamos analisar então um conjunto daqueles registros. Ou nós vamos somar, ou nós vamos contar, ou nós vamos obter qual é o maior valor, qual é o menor valor, ou até mesmo uma média aritmética. Eu vou passar um pouco aqui por cada uma delas para vocês poderem entender quais são essas principais e quando que vocês utilizam uma ou outra, certo? A primeira que nós vamos ver é a sum. O que ela faz? A função sum, ela vai retornar, então, a soma dos valores de uma coluna numérica. E ela é muito útil para a gente calcular totais, por exemplo, como a soma das vendas. Então, aqui nós temos, por exemplo, um select sum, Ele está somando o valor total from vendas. E o que esse comando vai fazer? Ele vai nos retornar apenas uma linha com a soma de todas as vendas daquela tabela. Vejam que então a sintaxe de todas essas funções de agregação que eu vou mostrar para vocês é o nome da função e entre parênteses qual é a coluna que nós queremos aplicar esta função. Então aqui no caso nós estamos somando com o sum, somando o quê? A coluna valor total. Se nós fizéssemos um select valor total from vendas, eu até gostaria que você fizesse o seguinte: se você pudesse dar uma pausa aí nesse vídeo agora, ir lá no seu banco de dados e testar essas funções, seria bem legal, tá? Porque daí você vai acompanhando e fazendo e vendo na prática como que isso funciona. Aí você vai pausando, executando e volta aqui no vídeo. Então, vamos pensar assim, imagina que nós não tivéssemos o sum aqui, tá? E fosse só select valor total from vendas. E você tivesse, sei lá, 1 milhão de registros, ele traria 1 milhão de linhas, com todos os valores total. O que você conseguiria obter de informação disso? Nada, porque você não iria analisar 1 milhão de linhas, Não tem lógica. O que é mais interessante? Você saber a soma total dessas vendas. Então é aí que entra isso, ele é muito utilizado então quando nós precisamos fazer análise daqueles dados que estão dentro dessas tabelas. Então aqui o sum é a primeira que nós vamos aprender. Ela está retornando, então, a soma de todos os valores daquela coluna. E sim, nós podemos fazer a soma por mais do que uma coluna separando aqui. Eu quero, ao mesmo tempo, somar o valor total e o valor, sei lá, o valor unitário. Eu coloco vírgula e outra cláusula aqui, sum, valor total. Vai trazer duas colunas em uma única linha. A grande diferença que vocês têm que entender das funções de agregação é que elas não retornam várias linhas, elas vão retornar apenas uma com o resumo de tudo, tá bom? A próxima que nós vamos olhar é outra que é bem interessante, também muito utilizada, que é a AVG, tá? A AVG, ela retorna a média dos valores de uma coluna quando ela é também numérica. Essas que eu tô falando, todas elas são de números, tá? Nós não temos como somar texto ou fazer média de texto. Nós estamos falando sempre de colunas numéricas. Então, supondo lá que você tem agora o nosso valor total,
aqui no anterior, o que nós fizemos? Nós somamos o total, né, de vendas, ou seja, ele vai pegar lá os seus 1000 registros e vai somar este valor aqui dos 1000 registros e vai retornar. Aqui no AVG, ele vai retornar a média, ou o que ele vai fazer então? Ele vai fazer a soma, né, dos seus 1000 registros e dividir pelo total de registros que você tem. E aí ele vai dar a média de vendas por quantidade. Então, qual é a média do seu valor total que você vende? Né? Já veja que começa a ficar bem mais interessante. Você não vai analisar a registro, valor por valor. Porque lembra que sempre que você analisa valor por valor, você não está vendo o todo, né? Você não está obtendo uma análise, você só está analisando registros individuais. Então aqui nós temos a média dos valores, então já aprendemos a somar e a fazer a média de uma coluna. A próxima, nós vamos aprender então a contar. O count, ele conta o número de registros de uma coluna. E é muito útil quando a gente quer saber quantos registros tem numa tabela, ou, por exemplo, a gente vai usar em conjunto com o where, quantos registros retornaram naquela condição. Supondo, eu quero todos os clientes da cidade de São Paulo, mas quantos são? Eu posso usar um count, eu posso fazer um select, count, asterisco, from, clientes, where, cidade igual a São Paulo. Eu tenho aqui um outro exemplo que eu trouxe, então o count, ele vai fazer aqui select count, né, asterisco, from vendas. Esse comando, então, ele vai retornar o total de vendas dessa minha tabela. Agora, se eu quiser especificar apenas as vendas pro João, eu vou fazer from vendas, where o cliente for igual a João. Então, aqui ele vai contar todos os registros da minha tabela, né, quantas linhas eu tenho, e aqui ele vai trazer apenas a quantidade de registros onde o cliente for o João. Uma outra coisa que vocês têm que pensar é assim, ó. O count aqui nós colocamos o asterisco, então ele vai levar em consideração todas as linhas, porque o que acontece? O count, ele só conta quando não tem num na linha. Então, quando nós usamos aqui o asterisco, sempre vai contar todas as linhas, porque não tem como ter uma linha na tabela toda ela null, né? Toda ela vazia. Então ela não estaria ali. Algum campo, ao menos, a chave ela vai ter. Então por isso que muitas vezes nós utilizamos o count asterisco. Mas você pode trocar o asterisco pelo campo chave. Por exemplo, você tem lá o código na sua tabela de vendas. Você tem lá um campo código, um campo ID, que é chave primária. E você tem certeza que então ele sempre vai estar preenchido, você pode fazer um count ID. Count, código. Então você só tem que tomar cuidado com isso. Agora, supondo que você colocou lá, você tem um campo que ele é opcional, ele não é obrigatório na sua tabela. Nome do vendedor, por exemplo. Supondo que não seja obrigatório. E você consultar por nome do vendedor, ele só vai te trazer a contagem daqueles que o nome do vendedor não estiver em branco. Então você tem que ter muita consciência disso. Por isso que a maioria das pessoas acaba utilizando o asterisco, tá bom? E agora a próxima que nós vamos aprender é a função min. A função min, ela vai retornar qual é o menor valor daquela coluna. Então nós precisamos especificar a coluna, ele vai analisar todo o nosso conjunto de dados, todas aquelas linhas, e vai buscar qual que é o menor valor ali existente. Então aqui, seguindo o nosso exemplo da tabela de vendas, se nós fizéssemos select min valor total from vendas, o que ele vai nos retornar? Vai retornar qual é o menor valor vendido. Se você vendeu lá um total de vendas numa nota de, sei lá, 99 centavos, e esse for o menor de todos, é isso que ele vai te retornar. Então é muito legal. Você quer saber, puxa, no período do ano passado, no ano de 2023, qual foi a menor venda que eu realizei? Você pode conseguir essa informação com a função de agregação chamada min. E assim como nós temos a min, nós temos a max. A max, ela faz o quê? O contrário da min. Ela vai então trazer qual é o maior valor daquela coluna. E é muito simples, ele vai fazer da mesma forma, select max, valor total from vendas. Então, se é da mesma forma. Se eu quero saber qual é o maior valor que eu vendi em 2022 agora, eu uso a função max.
E outra coisa que vocês têm que entender é que nós normalmente não, mas nós podemos não utilizar elas separado. Numa mesma consulta, nós podemos obter a soma, contar quantos tem, pegar o menor e o maior valor. Como nós fizemos aqui nesse exemplo, ó, numa mesma consulta, eu vou fazer select, eu vou somar o total das minhas vendas, vou contar quantas vendas tem ali, vou pegar qual foi o menor valor e qual foi o maior valor. Então, numa única consulta, me retornando apenas uma linha, ele vai retornar lá, então, 4 colunas de resultado. Uma com a soma total, sei lá, R$1 milhão. Foi o valor total de vendas. Quantos registros eu tenho nessa condição? Sei lá, 2 milhões de registros. Qual foi o menor valor? 50 centavos. E qual foi o maior valor? 850. Então, ele vai me retornar numa única linha todas essas informações. Vejam que com isso você já consegue fazer várias análises nas suas tabelas. E é muito interessante. Até aqui eu gostaria de mostrar para vocês. Esse assunto, ele é tão interessante que aqui no Academia DB eu tenho uma aula só sobre isso, que eu mostro, por exemplo, só como funciona todas essas funções de agregação, uma a uma, com exemplos práticos. Porque isso é o que faz muita diferença para a gente poder analisar, né, os nossos dados. E além disso, a parte do count, ele merece, né, uma aula especial. Porque além dessa forma que nós utilizamos o count, nós podemos utilizar ele com filtros, aqui eu explicando a diferença entre o count, né, com asterisco ou com a coluna que eu falei para vocês, daí eu mostro exemplos e tal para vocês entenderem melhor. E o count, então, ele pode ser utilizado com filtros, digamos assim, não um filtro nowhere, mas um filtro específico para ele. Mas se você está começando agora no SQL, aprende bem primeiro essas aqui que eu te mostrei agora, certo? Que só com isso tu já vai conseguir fazer bastante coisa. E depois que você tiver bem craque e utilizar só um count sozinho, você começa a aprender as outras opções. Voltando, então, aqui à nossa aula, nós temos também agora o agrupamento. Porque assim, para ficar tudo mais interessante ainda, além de usar essas funções, nós vamos usar o group by. E o group by faz o quê? Ele permite agrupar os dados por uma coluna específica. Por exemplo, você pode então agrupar as vendas por cliente e ver o total de vendas por aquele cliente. Antes daquela maneira que a gente fez, por exemplo, supondo no count, nós usamos ali select count asterisco from vendas. Nós fizemos o que? Nós trouxemos a contagem geral de vendas da tabela. Agora, supondo que eu queira contar as vendas por vendedor, ou eu quero contar as vendas por cliente. Quanto eu vendi para cada cliente? Quanto cada vendedor vendeu? Ou qual foi a soma de vendas do vendedor, de cada um dos vendedores? Ou quanto foi o maior valor vendido para cada um dos clientes? Então, é muito comum nós utilizarmos as funções de agregação em conjunto com o group by. E se você quiser aprender mais sobre o Group By, acredito que eu também já tenha alguns vídeos aqui, senão eu vou fazer um vídeo específico só sobre ele, para não ficar esse aqui muito longo. Então só o que eu quero que você pense hoje é as funções de agregação e você pode utilizar elas com o Group By. Então, se você acha que é interessante que eu faça um vídeo sobre essa junção e sobre o uso do Group By de maneira específica, deixa aqui nos comentários para eu saber. Que daí eu sei que interessa e eu faço alguma coisa relacionada sobre esse assunto. Então, lembrando, né, que nós podemos combinar as funções de agregação que nós aprendemos com a cláusula where, né, elas não são utilizadas individualmente, não precisam ser. E a gente tem que sempre lembrar que as funções de agregação, elas podem dar um impacto, né, de performance quando nós temos as tabelas muito grandes. Porque a gente faz o quê? A gente precisa levar em consideração que ele vai utilizar, analisar, né, registro por registro. Então, se a gente faz de toda a tabela e aquela coluna específica, ela não tem índice, não tem nada, ela começa a ficar mais lenta. Mas são muito úteis. Então, sempre que necessário, use
mas tente então filtrar, não vai ficar fazendo lá de toda a tabela, a todo momento, até porque daí não tem muito sentido. Então, sempre lembrando, você pode usar as funções também com o where, e tenha sempre em mente de que isso pode deixar a sua consulta um pouco mais lenta, né? Porque é uma análise que está sendo feita em cima dele. Por exemplo, para obter o maior valor, o banco tem que fazer algumas análises ali, né? Ou para obter o menor valor também. Então, tudo tem um custo. Então, para finalizar esse vídeo, a gente viu o quanto essas funções são importantes e quanto você deve estudar e se dedicar a aprender e utilizar elas no seu dia a dia, se você trabalha com análise de dados ou se você é desenvolvedor ou enfim, que é a partir disso que nós conseguimos resumir, né, grandes quantidades de registros para poder tomar decisões e olhar, né, algumas coisas. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like antes de ir embora e lembra também de deixar aqui nos comentários se você gostaria de um vídeo sobre o Grupo Buy ou um vídeo de algum outro assunto que você tenha necessidade ou interesse, certo? Um abraço então e até o próximo vídeo.